Olá, irmãos e irmãs do Irmandade Nerd Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Aqui é o Marlon Marins. E aqui é o Renan. E hoje a gente vai falar sobre a história dos consoles, né? Pelo menos dos consoles que a gente conhece hoje em dia, que são basicamente 3 empresas que controlam esse monopólio dos consoles, das fabricantes de consoles, né, Renan? E que a gente não sabe, talvez você esteja ouvindo esse episódio mais pra frente, alguma coisa mudou. Mas estamos considerando janeiro de 2021, atualmente não mudou nada. Até porque não mude. Eu acho difícil também mudar alguma coisa, porque, né, faz muito tempo que a gente tem essas 3 empresas, e algumas até tentaram entrar na concorrência e não conseguiram. Esse episódio, de certa forma, ele é até um episódio meio frio, né? Aquela famosa pauta fria que não tem muita prioridade, urgência. Sim. Mas aconteceu uma coisa essa semana que eu achei interessante até a gente trazer, que a gente descobriu um pouco mais sobre o passado do relacionamento entre a Nintendo e da Microsoft. Né? Continua sendo uma pauta fria, né? Você pode ouvir ela daqui pra frente, que ela vai continuar sendo uma pauta fria, mas tem algo que aconteceu nessa última semana, né? Um artigo. Que se a gente tivesse feito esse episódio, uma semana atrás, não teria mais. Sim. Não teria na pauta, né? Porque isso foi... Acho que o artigo saiu dia 6 de janeiro. Acho que foi isso. Então, a gente tá gravando dia 9. Então, sim, foi uma coisa muito recente, né? Eu acho que a gente tá num bom momento de falar dessas 3 empresas, falar um pouco da história. Mas também a gente vai falar da história delas no mercado de jogos, mas também como empresa, né? Sim. Já que todas as 3 elas já existiam há um bom tempo, antes mesmo delas entrarem no mercado de jogos. Sim. Principalmente a Nintendo, e a Nintendo tem mais de um século, né? E a PlayStation são um pouco mais antigas. A Xbox dessas é a que é um pouco mais jovem. Ela é a mais recente. Ela é a caçula dos 3, sim. Mas antes da gente começar, acho que tem 3 coisas que a gente pode realçar e reforçar antes, né? Primeiro, a gente vai começar com o contexto do mercado de jogos antes da primeira das 3 empresas entrarem no mercado. Sim, a gente vai ver a história das empresas, né, em si, antes de elas começarem a produzir o produto console que cada uma delas tem. E a gente também entender como é que estava o mercado antes da primeira delas entrar, que no caso vai ser a Nintendo, né? Então a gente vai ver como é que estava o mercado de jogos nos anos antes da Nintendo entrar. Como é que estava a situação. Que é interessante de ver. Sim, né? Sim. A segunda coisa é que a gente vai apresentar a história das 3 empresas na ordem que elas entraram. Então vai ser primeiro o Nintendo, depois a Sony, a PlayStation e por fim a Microsoft e a Xbox. Né? Sim. E o último ponto, a gente vai focar nessas 3 empresas, né? Então a gente vai mencionar outras empresas ao longo quando a gente vai comentando, mas a gente não vai entrar em detalhes, né? Então você vai ouvir a gente falando da Atari, vai ouvir a gente falando da Sega, vai ouvir a gente falando da EA, da Square Enix, Activision Blizzard, mas a gente não vai entrar em detalhes na história delas. Se vocês curtirem muito esse episódio, a gente pode fazer um pouco de história de outras empresas. Né? Porque essas outras empresas, a EA, Square Enix e Activision Blizzard, elas são publicadoras de jogos, né? Elas nunca produziram consoles. Então, o que a gente quer dizer é que o foco nesse episódio são as 3 empresas que nós temos atualmente no mercado produzindo consoles, que é a Nintendo, a Microsoft e a Sony, né? Então a gente vai ver essas 3. Se quiser das que já produziram, que aí seria Atari, Sega e várias outras, ou da EA, da Square Enix, de outros publicadores de jogos, a gente faz. E aí se você quiser que a gente faça aí, bota nas sugestões no YouTube ou manda pra gente nas redes sociais, que a gente pode fazer um episódio falando da história dessas outras empresas. Bora lá então ver um pouco. De certa forma tem umas empresas aí que tem histórias legais que eu já vou dando uma ideia, tipo assim, Activision Blizzard, que eram 2 empresas, ou a Square Enix também era uma outra empresa antes disso, tem muita história. Sim, então antes de a gente começar a ver a história de começando pela Nintendo, né, como a gente falou, a mais antiga, a gente vai ver um contexto inicial, né? Sim, pra gente entender como é que ela entrou e como é que tava o mercado quando ela entrou. A gente tem que entender qual era a situação, né, da indústria em si. Sim. A indústria de jogos, ela é mais nova até do que parece. Talvez, tipo assim, às vezes parece ser uma coisa mais longa e duradoura, mas ela tá presente desde a década de 60 com os arcades, né? Os arcades, começou tudo nos arcades. Na época ninguém tinha um console em casa, né? Você ia até um local e jogava lá, que eram fliperamas, locais específicos para isso. Sim. E o arcade foi o começo praticamente da indústria, tanto na década de 60 quanto na década de 70. Uhum. Mas não demorou muito também para esses jogos saírem
saírem dos arcades e começarem a tentar se adaptar para serem jogados em casa. Sim, começou a ter as primeiras tentativas de transportar aquilo que você ia no lugar para fazer dentro da sua casa. E o primeiro console, ele foi lá em 1972, que foi o primeiro a ser comercializado, né? Não quer dizer que não teve outros que foram pensados, mas não chegaram a ser lançados. O primeiro a ser comercializado mesmo foi o Magnavox Odyssey. Sim. Que ele foi desenvolvido pela empresa Sanders Associates, e ele foi manufaturado e lançado pela empresa Magnavox, né? Tanto por isso que chama Magnavox Odyssey. Magnavox Odyssey, sim. Mas o Magnavox Odyssey, ele teve um sucesso até pequeno, né? E uma das coisas é que o Magnavox Odyssey, ele era o que a gente chama de console dedicado a um ou poucos jogos, né? Aquele console que você não tem como colocar cartucho, você já pega e vem 5 jogos. Um jogo pré-instalado, feito para aquele produto, ou então uma quantidade bem limitada de jogo. Era tipo uma coisa que eu usava muito quando criança, que era aqueles discos que vinha tipo 200 jogos. Era o que tinha, é o que viesse, é o que tinha, né? Dá pra imaginar uma analogia boa, é o Tamagotchi, por exemplo. Você compra aquele aparelhinho, você não ia jogar várias coisas nele, você ia jogar o jogo que vem nele, que é Tamagotchi, né? De cuidar do bicho virtual lá. Então era isso, o jogo era só isso. Não tinha essa noção ainda de fazer um console que você podia colocar uma mídia dentro dele, e essa mídia é o jogo, né? Isso começou a ser pensado depois. E várias empresas tentaram, vendo que o Magnavox fez um pequeno sucesso, várias outras empresas tentaram lançar esses consoles dedicados a um ou a alguns poucos jogos também. Sim. Mas a empresa que fez mais sucesso foi a Atari, né? Sem dúvida. E o sucesso da Atari, ela veio com um console dedicado, mas também ela veio com o Atari VCS, que também você vai ver gente chamando de Atari 2600. Sim, Atari VCS que fez seu retorno, né, ultimamente. Literalmente, chegou hoje pra minha notificação de um cara que eu assisto que recebeu o dele. Eu vi o pessoal rodando o Cyberpunk 2077 no Atari VCS. Tem como rodar ele. Só que o VCS é uma proposta bem estranha, porque ele é uma espécie de mini PC, né? Ele é basicamente um mini PC que adaptaram ali e colocaram coisas da Atari nele. Mas aí o sucesso da Atari, ela não foi em si por causa do Atari VCS. Ele fez um sucesso porque ele foi um dos primeiros consoles que foi lançado que não era dedicado a um jogo, você podia trocar o cartucho. Sim. Mas o sucesso dele em si mesmo, ele veio quando eles lançaram o jogo Space Invaders, que era um dos jogos mais populares do arcade. Sim, Space Invaders, aquele famoso joguinho da nave, né? Da tirinha em nave. Aliás, não era nave, você era nave atirando nos alienígenas, né? E aí é que começou a fazer mais sucesso. Mas esse sucesso do Space Invaders é engraçado porque ele foi o sucesso, mas também o que levou a Atari, de certa forma, aos problemas, né? Sim. Que esse sucesso que o Atari VCS teve devido ao Space Invaders só durou 3 anos. Né? A gente teve um aumento de jogos de baixa qualidade no console. A gente tem o clássico caso do filme, não, né? Do jogo do filme ET. Sim. Teve várias cópias enterradas, né? Sim, é um mito isso, né? Tem uma explicação lá, mas dizem que é um mito, isso que não foi enterrado. Mas tem um documentário, eu não lembro qual que é o nome agora do documentário, mas que eles foram investigar e ir atrás dessas fitas, e eles encontraram. Sim. Né? Teve também a baixa venda de jogos importantes, porque depois que eles adaptaram Space Invaders dos arcades pro console, eles falaram, vamos começar a adaptar outras coisas. E eles adaptaram acho que o Ridge Racer. Não, o Ridge Racer é de depois, mano. O que eu tô viajando? Como é que é o nome da Nintendo? Tinha um outro da Nintendo antes do Donkey Kong. Eles tentaram adaptar Donkey Kong. Eles tentaram adaptar o. Caramba, deixa eu ver se eu acho aqui. Raider Scope. E esses jogos não fizeram sucesso na versão de console. Muito por causa dessa baixa qualidade também, né? Sim. E aí também tinha os computadores se popularizando também. Você já começava a ter ali outra ferramenta, né, que você tinha na sua casa, que as pessoas costumavam ter, que já fazia um pouco do que os consoles pretendiam fazer, que era rodar jogos, né? Você podia começar a jogar nos PCs também. E aí você tem uma situação em que tem um bando de jogo de baixa qualidade que cria desconfiança. Sim. Os jogos importantes não vendendo bem. E a popularização, isso fez com que a indústria dos jogos entrasse no que a gente chama do famoso crash de videogames de 1983, né? Foi, que a indústria basicamente quebrou, né?
Eu vi gente falando que... Eu não vou falar que é isso porque não tem confirmação, mas que chegaram até nos danos na América do Norte chegaram até 97% de redução. Caramba, sim. E é nesse momento que a Nintendo entra produzindo os consoles. Né? Só que a história dela volta um pouco antes, né? Ela já produzia jogos e a empresa surgiu também, como a gente já falou, há muito tempo. Muito tempo mesmo, né? Não nesse século nem no outro. Realmente é essa quantidade que é antiga a Nintendo. Agora vamos falar um pouco da Nintendo, né? Vamos começar a falar dela. Primeiro vamos conhecer um pouco da empresa Nintendo em si. O que ela fazia antes de produzir consoles, né? A Nintendo ela atingiu o reconhecimento mundial com o lançamento do NES, né? O Nintendinho, em 1985. Mas a história da empresa ela começa quase 100 anos antes desse lançamento. 100 anos antes. Né? Quando ela foi fundada, ela chamava Nintendo Kopai ou Nintendo Karuta, ambas dá pra você traduzir os kanjis, né? Aí eu vou falar como Kopai mesmo, que é o que eu mais ouço, né? A Nintendo Kopai, ela foi fundada em 1889, lá em Tóquio, pelo Fusajiro Yamauchi. Sim. Ou seja, a empresa está com exatos... Ela vai fazer 132 anos esse ano. 132? Por aí, 130 anos, um pouco mais. A empresa ela foi fundada para produzir as cartas de Hanafuda, que é um jogo de cartas tradicional japonês. E Hanafuda tem a ver com flores. Tanto que as primeiras cartas de Hanafuda eram cartas com desenho de flores nelas, em si. Né? E esse nome, Nintendo Kopai... a gente não sabe como ele surgiu no geral, né? A gente sabe que Kopai ou Karuta, independente de qual forma você quiser falar, pode ser traduzido como cartas ou cartas de baralho. Sim. Já o Nintendo em si, a gente não tem uma origem certa. A explicação que muita gente usa é que Nintendo significa deixa a sorte para o céu, ou deixa a sorte para lá também. Não tem uma explicação muito, né? Porque é muito antiga, não deve ter registros de como que surgiu o nome Nintendo. Inclusive, a gente vai falar dele mais pra frente, que é o Hiroshi Yamauchi. Perguntaram pra ele o que significava Nintendo, se significava deixe sua sorte para lá, para o céu, né? Ou para lá. Ele falou, deve ser, é plausível, eu não sei como é que surgiu. É alguma coisa parecida com isso, E o cara era neto do Fusajiro, que é o cara que criou a empresa. A Nintendo Kopai, ela continuou produzindo cartas Hanafuda sob o comando do Fusajiro Yamauchi até 1929. E aí nesse ano ele afastou e passou o comando da empresa para o Sekiyo Kaneda, que era seu genro. 29 teve um crash na economia mundial também, né? Talvez tenha alguma coisa, talvez tenha alguma relação com isso. Sim, e ele passou pro genro dele porque ele não tinha filhos homens. Então, ele passou pro seu genro, que era o homem mais próximo na linhagem dele, né? Lembrando que estamos falando de 1929, né? Então... E por muito tempo a Nintendo foi uma empresa de família, vamos dizer assim. Não de produzir jogos família, mas... Também é verdade, família, né? Também é verdade, mas sim. E, inclusive, o Sekiyo Kaneda, para assumir a empresa, ele mudou de nome. Ele passou a se chamar de Sekiyo Yamauchi, né? E aí ele assumiu a empresa, comandando a empresa até 1949, foi quando ele morreu. E até lá, antes dele morrer, ele tinha mudado a empresa de Nintendo Kopai para Yamauchi Nintendo e Company, né? Sim. E ele tinha criado a distribuidora Marufuku Company Limited. Que essa Marufuku, se eu lembro bem, ele criou essa empresa por causa da guerra. Ali, isso aí é do 40, a gente tá em 49 na linha do tempo, né? Então foi um pouco depois do fim da Segunda Guerra Mundial ali. Sim. E com a morte do Sakaru Yamauchi, quem acabou assumindo a empresa não foi o filho dele, que na verdade não tinha, porque ele também só teve filhas mulheres, então seria seu genro. Mas ao invés de ser o genro assumir, quem assumiu foi o neto, que é o Hiroshi Yamauchi. Que ele assumiu a empresa lá em 1950. A empresa ficou praticamente o finalzinho de 1949 e o começo de 1950 sem
presidente. Sim. E uma das primeiras coisas que ele fez foi mudar o nome da empresa de Yamauchi Nintendo Company para Nintendo Playing Cards Company Limited. Dá pra ver que o nome muda várias vezes ao longo da história, mas sempre mantém ali o Nintendo de alguma forma. Sempre fica ali o Nintendo. E uma das primeiras coisas que o Hiroshi conseguiu foi fazer um acordo com a Walt Disney para que os personagens da Disney aparecessem nas cartas. Uhum. E outra coisa que ele também conseguiu foi que a empresa tivesse uma de suas ações listadas na bolsa. No mercado de ação, na bolsa. Sim. Pela primeira vez. Então você vê que a empresa já estava crescendo bastante aí, né? Nos 50 já estava até na bolsa de valores já. Mas se você pensar que ela gastou 61 anos para entrar na bolsa de valores... Foi bem demorado, foi uma história bem demorada. Em 1963 ele fez a mudança final do nome, né? Uhum. O Hiroshi mudou o nome de Nintendo Playing Cards Company Limited para só Nintendo Company Limited. Agora sim ela passou a ser só Nintendo mesmo, que é a marca que se popularizou depois. E junto com essa mudança eles também começaram a tentar expandir a empresa para outros mercados além de produção de carta. Outros mercados ao redor do mundo, né? E não só no Japão também. Alguns mercados que a empresa testou são mercados assim, que você nunca imaginaria, né? E eles tentaram isso entre 1963 e 1968. Eles tentaram empresa de táxi, empresa de comida. Isso aqui é como eles chamam lá, mas a gente tem o nosso equivalente, né? Eles tentaram os famosos hotéis do amor do Japão. Motel. Que é o nosso motel. Sim. Só que lá no Japão eles chamam de um jeito mais chique. Hotéis do amor. E também eles tentaram produzir aspirador de pó. Então eles tentaram várias coisas, né? Tentaram vários produtos pra ver o que eles eram bons em acabar fazendo. E a tentativa da expansão que mais deu certo foi no setor de brinquedo. Uhum. Isso se deve a um recém-contratado da empresa, que era o Gunpei Yokoi, que começou com um brinquedo. Primeiro era o que eles chamavam de Ultra Hand, que era tipo um coisinho que você fechava com uma alavanca e estendia uma mão para pegar alguma coisa longe. Uhum. E eles estenderam para outros tipos de brinquedo, né? E aí a gente chega na parte Nintendo produzindo consoles de videogame, né? Quando a gente chega na parte de eles expandindo a área de brinquedo. Aí chega ela entrando no mercado, ainda não é bem produzindo consoles em si. Mas ela não explorando o mercado ali. Até porque na época videogame era visto como um brinquedo, como algo pra criança, que não é o caso já faz umas décadas, mas na época era a visão que as pessoas tinham. Isso aí a gente tava no fim da década de 60, começo da década de 70, né? E a Nintendo ela começou se envolvendo com jogos digitais aos poucos. O primeiro contato dela foi quando ela criou uma Light Gun, que não tem uma tradução. Seria, sabe aqueles revolverzinhos que tinha tipo no jogo Duck Hunt? Sim, tipo um periférico, né? Era um periférico, que era uma pistola que se apontava pra tela pra jogos de tiro. Ela fez isso pro Magnavox, né? E lançou lá em 1971, 1972. Pro Odyssey. E nos anos seguintes ela foi produzindo outras Light Guns e tal. E aí em 1975 ela já tinha se tornado a distribuidora exclusiva do Magnavox Odyssey no Japão. Sim. Então ela era a única pessoa que podia produzir e vender o Magnavox Odyssey no Japão. Uhum. E ela também começou a produzir os jogos para arcade, né? Uhum. Sim. E a equipe que começou a produzir os jogos para arcade era a equipe que estava produzindo brinquedos no finalzinho da década de 90. Aqui a gente tá em 75 já. E aí eles já começaram a brincar com os consoles, né? Em 1977 eles fizeram o primeiro console deles, que era o Color TV Game, que foi feito com a Mitsubishi. Uhum. E que, dependendo da versão, você tinha 6 ou 15 jogos que eram variações do Pong. O Pong, né? Que é o primeiro jogo, considerado o primeiro jogo de todos os tempos, né? O Pong. E quando eu falo variações, era tipo assim, num jogo as barrinhas que você tinha de cada lado eram menores e a bolinha maior. Ou então o inverso. Ou então você tinha uma coisinha pra colocar na tela pra fingir que era vôlei. Sim. Então foi a primeira tentativa deles, né? Uhum. Isso lá em 77. Eles continuaram produzindo arcade nos anos seguintes. E lá em 1980 eles tentaram expandir e trazer os arcades aqui pro ocidente. Sim. Né? E aí nasceu a empresa que nós conhecemos, a Nintendo of America, né?
Sim, que foi comandada pelo Minoru Arakawa, que, adivinha, era genro do Hiroshi. Do Hiroshi Yamauchi. Porque o Hiroshi não tinha filho homem. Sim. Inclusive, nesse caso, ele mandou o genro dele vir para cá, como criar a Nintendo of America, e a primeira pessoa contratada na Nintendo of America foi a filha dele. Mas assim, uma das primeiras cartadas que a Nintendo of America tentou aqui para trazer os arcades foi trazer os arcades do jogo Raiders Co. Só que o jogo foi um fracasso comercial. Ninguém queria comprar as máquinas do Raiders Co. Com isso, ele ligou lá pro sogro dele e pediu alguma ajuda, né? A ideia que o Hiroshi deu foi que aproveitasse a cabine e a parte de fora da máquina do arcade. Sim. Reaproveitasse a cabine e criasse um jogo novo para essas cabines. Basicamente reaproveitar, né? Fazer uma reciclagem dos arcades que já foram produzidos, dar uma nova roupagem por fora e mudar o software para criar outro jogo. Sim. Aí ele pediu para um designer assim que hoje em dia é pouco conhecido, chamado Shigeru Miyamoto, para ele produzir um joguinho para essa coisa. E aí surgiu o Donkey Kong. Nasceu o Donkey Kong ali, que vai ser o precursor de uma das maiores franquias da história, né, que é o Mario. De duas, né? Porque dali surgiu tanto a franquia Donkey Kong quanto a franquia Super Mario. Nasceu o Mario também. No ano seguinte, em 1981, né? Ela já tentou com seu primeiro portátil, que era o Game & Watch, que era um portátil que ele tinha uma tela de LCD e tinha um jogo também, um jogo só. Mas ele, ao mesmo tempo, ele também funcionava como relógio e alarme. Era um 3 em 1 ali, né? E ele era, realmente, ele é do tamanho de um celular. Eles até recentemente, eles relançaram o Game & Watch pra comemorar o aniversário de 35 anos do Mario, né? Sim. E foi lançado o primeiro lá em 81. Eles continuaram lançando Game & Watch por 10 anos, eu acho. E agora a gente chega naquele clássico momento que... daquele contexto que a gente tava dando lá no início, né? Que deu o crash, o grande crash da indústria lá em 83. E aí a gente chega agora na ambiguação dessas duas histórias, né? Do contexto inicial e da história da Nintendo, onde elas se encontram. Em 1983, a Nintendo lançou no Japão o seu mais novo console, né? Que era o Family Computer, ou Famicom. Ele não era mais atrelado a um jogo específico, como era o caso do Color TV Game, e aceitava cartucho, né? Sim, uma medium, como eu falei, né? Você podia trocar o jogo que você ia jogar. E a ideia era trazer esse jogo pro ocidente com a ajuda da Atari, já que eles não tinham noções de venda no mercado norte-americano. Mas a Atari tava com um gostinho meio ruim por causa de uns problemas que ela teve com o porte de Donkey Kong e outras coisas. E a parceria não rolou, né? E não rolou, e ainda veio o Crash pra acabar com tudo. Uma vez ainda acabou acontecendo o Crash, então não rolou a parceria Nintendo-Atari. E uma coisa que o Crash fez, que a gente não mencionou antes, mas que acabou acontecendo por causa do Crash, foi uma mudança do foco da indústria de videogames, né? Até 83, quando rolou o Crash, a indústria de videogames, no geral, era muito da América, né? Sim. Era muito empresas americanas produzindo consoles, era muito empresas americanas produzindo jogos. E o Crash fez com que isso passasse da América pro Japão. Porque o efeito do Crash no Japão foi muito menor. Sim, meio que a indústria se concentrou no Japão depois do Crash, né? Saindo da América. Tanto que, mesmo com o Crash rolando em 1983, o Famicom foi um sucesso no Japão, né? E lá no Japão, a única competição que a Nintendo tinha era a Sega. E ela não tava tão forte quanto o Famicom tava. Sim, eles estavam indo melhor. E aí, quando ela veio trazer o Famicom pra cá, depois de algum tempo, né? Deixou a poeira do Crash de 83 abaixar um pouco. Ela mudou um pouco. Ela mudou o design do console. Ela colocou junto com o console o robô que chamava Rob. Sim. E botou um nome que não lembrava videogames. Tudo isso pra não associar o console deles com videogame, né?
Porque devido ao crash, o videogame tava com uma imagem a percepção muito negativa do público em relação ao videogame tava ruim, né? Então eles falam, se a gente vai lançar um console de videogame nessa situação, é melhor a gente fazer algo que não seja associado. Aí eles fizeram 2 testes de mercado e depois deles eles lançaram em 1986 o Nintendo Entertainment System, ou o Sistema de Entretenimento da Nintendo, o NES. O NES, Ou coloquialmente conhecido como Nintendinho. Também. Que foi uma coisa muito genial, né? Você não chama ele de console da Nintendo, você chama de sistema de entretenimento. Não é um videogame, é um sistema de entretenimento. É assim, a parte de videogame é só uma forma de conexão. O robô que vem junto brinca. Então, sim. Apesar que eu acho que o mais legal é que o Rob, que é o robô, ele é usado em 2 jogos só. Sim. Outra coisa que ela também fez foi tentar evitar os erros da Atari, em principal a abundância de jogos de baixa qualidade. E para isso ela começou a fazer um teste de qualidade com jogos, e só os jogos que recebessem o selo Nintendo de qualidade poderiam ser lançados. Sim, eles estavam preocupados em não repetir o que aconteceu no Crash, né? Que eram jogos ruins, igual o ET, por exemplo. Eu até tava pensando aqui, e o mais legal é que esse selo, deixa eu ver se eu pego aqui 2 segundos. Isso vai ser bom pra quem estiver vendo no vídeo, né? É que hoje em dia, eles ainda mantêm, ó. Isso aqui é um jogo de Wii U que eu peguei aqui. Mas eles mantêm o selo aqui no cantinho. Não dá pra ver direito, mas tem, ó. Eu acho que eu tô com o dedo em cima. Eles mantiveram o selo mesmo anos depois. Sim. Então, se o produto é, tipo, licenciado pela Nintendo ou alguma coisa assim, eles sempre tem esse Official Nintendo Seal aqui no canto. Sim. E aí a gente começa a contar a história do sucessor do NES, né? Veio logo em seguida dele. A Nintendo, ela começou um pouco mais pra frente na vida do NES a ter uma concorrência, né? Porque os consoles da Sega começaram a ter sucesso também. Sim, começou a vir um concorrente forte junto. Mas mesmo assim, tanto o NES quanto os NES, né? O Super Nintendo, ou o Game Boy, todos eles tiveram sucesso e venderam bastante ao longo da década de 80 e o começo da década de 90, né? Agora a gente chega no fatídico erro da Nintendo, que a gente não vai entrar em detalhes agora, é só pra dar um teaser pra vocês ficarem mais pra frente no episódio. Né? A Nintendo, ela cometeu um erro durante a vida do Super Nintendo, que ela decidiu que ela ia lançar um periférico que você comprava no seu Super Nintendo pra ler CDs. Sim. E esse foi um dos erros fatais, vamos dizer assim, da Nintendo. Mas daqui a pouco a gente volta nessa história. Vocês vão entender o porquê que a gente vai deixar ela pra depois. Vamos terminar de contar a história da Nintendo em si, né? Sim, ali na década de 90 agora. Fim da década de 90, início do século atual, ela já lançou mais 2 novos consoles, 2 novos portáteis, né? Sim. Os portáteis tiveram bastante sucesso, né? Que foram o Game Boy Color e o Game Boy Advance. E devido ao erro que ela cometeu, o mesmo não aconteceu com os consoles, né? O Nintendo 64 não vendeu tão bem quanto deveria, e o Nintendo GameCube nem se fala, né? Sim. O Nintendo 64 você pode falar que ele teve um sucesso até grande, né? Que ele tinha jogos como Mario 64, The Legend of Zelda Ocarina of Time, Majora's Mask. Ele teve, mas não chegou aos pés do que o Super Nintendo e o Nintendinho tinham conseguido, né? Eles estavam tentando criar um sucessor pra eles, mas não estavam sendo muito bem sucedidos, né? Tanto é que o GameCube ali, ele vendeu só 21 milhões de cópias. Cópias não, unidades, né? E isso faz com que o GameCube seja considerado um dos primeiros fracassos da Nintendo, né? Sim. E olha que eles tinham muita coisa a favor, né? O GameCube, eles conseguiram acordo com a Capcom para lançar jogo exclusivo. Por exemplo, Resident Evil 4 lançou primeiro no GameCube. Sim. Então. E aí agora a gente vai falar um pouco desse século que a gente tá, né? Entrando nos anos 2000 agora, como é que tá dos anos 2000 pra cá, né? O século atual, a Nintendo já mudou de comando, né? Depois de 52 anos, eu acho que foi, no comando, né? O Hiroshi Yamauchi deixou a presidência da Nintendo. E não passou para neto, não passou para filho, não passou para genro. Ele passou para um programador que já trabalhava na empresa há muito tempo, que chamava Satoru Iwata. Que, assim, é um dos caras mais geniais possíveis que eu conheço, assim, de a quantidade de coisa que ele fez. Sim.
Porque era um cara que ele tava no comando da Nintendo, mas ele tinha tido todo um background da produção. Uma das histórias mais bizarras que eu vi, essa que eu sei, né? Ele é tipo, por exemplo, se você conhece Pokémon Gold, Silver, por exemplo, você sabe que depois de Johto, você consegue voltar em Kanto, né? Que era o mapa dos primeiros jogos. Sim. Isso só é possível por causa de Satoru Iwata. E detalhe, ele não trabalhava na Pokémon Company. Ele ajudou a Pokémon Company a comprimir os dados de Johto o suficiente para que Hoenn cabesse no cartucho. Cara, o cara era genial. Sim. E uma das coisas que ele fez na Nintendo foi tirar o foco da ideia de criar consoles de tecnologia de ponta, né? Melhores gráficos, frame rate de alto nível, e passou a focar em inovação, né? Sim. Que é o bem oposto do que as outras duas fizeram desde os seus começos, né? Elas sempre foram mais focadas em tecnologia de ponta. A Sony, muito tempo, ela meio que copiava algumas coisas. Agora, eu acho que, por exemplo, se a gente falar assim, se eu fosse falar, por exemplo, o PS5 é um dos consoles que a Sony mais tentou inovar, apesar de ter muita coisa que o Switch fez antes. Sim. Mas a Nintendo sempre teve essa mentalidade, né? E essa mentalidade, ela deu origem a vários sucessos. A gente tem aí, como prova disso, o Nintendo DS, o Nintendo Wii, o Nintendo Wii, que mesmo competindo com dois consoles de potência gráfica superiores, vendeu mais. Sim. O Nintendo 3DS, né, que é 3D sem óculos. E agora, mais recentemente, a gente teve o Nintendo Switch, que também é origem do Satoru Iwata, mesmo ele tendo lançado depois que o Satoru Iwata faleceu, né? Sim. E é engraçado como no meio dessa história, né, você percebeu que a gente pulou um console aqui porque esses foram os bem-sucedidos, né? Porque no meio dessa história teve um console que não foi lá bem-sucedido, que foi o Wii U, né? Que dá pra considerar literalmente ele como outro o console mais fracassado da história, né? O console que a Nintendo lançou que vendeu menos unidades. 13 milhões. 13,56 milhões de unidades. Algo que o Switch passou, tipo, piscando. Sim. Né? Mas isso aí nem foi pela ideia do console em si. Eu acho que foram problemas de marketing muito falho e uma falta de suporte também. Sim. Mas basicamente a gente termina aqui a história da Nintendo, né? Acho que a gente chega então no mais recente, no Switch, né? E terminamos a história de 100 anos. A gente resumiu aqui 130 anos de história de Nintendo, que é muita tem coisa. Muita coisa que a gente deixou de fora, que não mencionou aqui até agora, mas tem muita coisa. Pra terminar então, o erro que você falou antes, né? Que você falou que você ia segurar pro final. Você deve estar perguntando, qual é o grande erro? Você não vai contar. Pra isso, a gente precisa falar de uma outra empresa primeiro. Então, vamos falar dessa outra empresa e aí eu conto essa história de esse erro da Nintendo. Certo, vamos falar então da PlayStation, Sony, no caso. Sony, né? A Sony é uma empresa relativamente velha, eu até surpreendi, achei que ela não fosse tão velha assim. A Sony ela foi fundada em 7 de maio de 1946. Sim. Ou seja, tinha acabado a Segunda Guerra Mundial. Também no Japão, vale lembrar, né? Duas empresas de consoles hoje presentes no mercado são japoneses, só a Xbox que é americana. Então dá pra ver que os japoneses são fortes nessa área. E a empresa foi fundada pelo Masaru Ibuka e o Akio Morita. E eles fundaram a empresa que se chamava Tokyo Tsushin Kogyo, que era uma empresa que surgiu de uma loja de concerto de rádios que o Masaru Ibuka tinha criado um ano antes. Então ela começou na área nem era de produtos, era de prestação de serviço. Eles arrumavam rádio, né? No início da Sony eles arrumavam rádio quebrado. Foi assim que a Sony surgiu. Eles começaram arrumando, eles perceberam que eles entendiam daquilo e decidiram criar uma empresa para trabalhar em cima disso, né? A empresa ela foi responsável pela criação do primeiro gravador de fita magnética da história. Para você entender o que é a fita magnética, talvez muita gente não saiba. Sabe se você viu uma fita cassete, aquela fita preta que fica dentro da fita cassete, aquilo é uma fita magnética. Sim. Então a Sony foi uma das primeiras empresas a gravar informações daquelas fitas. A criar um gravador que fosse disponível ao público, né? De gravar, você mesmo gravar no caso.
Isso nos anos 50, né? 1950. O produto foi lançado em 1950 e ao longo da década de 50 ele recebeu outras versões melhoradas, né? Sim. Nessa mesma década eles ainda também começaram a mexer com rádios portáteis, porque eles já... a produzir rádios portáteis, né? Porque eles já tinham experiência com rádio, então... E a Sony também mudou de nome, né? Igual a gente falou, ela se chamava Tokyo Tsushin Kogyo. Nome difícil mesmo. Lá em 1958, eles decidiram mudar o nome porque é uma pronúncia difícil para quem é de fora do Japão. E aí eles mudaram o nome para Sony. Sony, que é bem fácil de falar em qualquer idioma. E pouco depois eles estabeleceram a Sony Corporation of America, que ia ser a subsidiária norte-americana da empresa. Assim como a Nintendo também fez com a Nintendo of America. Sim. O ano de 1960 ele começou com a Sony inovando, só que agora na questão de TV. Eles lançaram a primeira TV que era portátil e usava transmissores. Transistores, né? Transistores, Que as TVs antes disso, as portáteis, elas só conseguiam trabalhar com projeção. Só conseguia usar transistores. Sim. E ao longo da década, ela continuou investindo em TV, rádio e os gravadores de fita magnética. E ela também investiu em alarmes e eletrônico e microfones. Expandindo para várias áreas, né? Dá pra ver que as duas têm essa coisa em comum. Foram ver o que eles eram bons em fazer, o que a empresa sabia fazer bem. Até que aqui ela tá envolvida no ramo de tecnologia no geral, né? Sim. E a TV colorida da Sony, que foi lançada em 1968, ela chegou até a ganhar um Emmy. Que é bizarro, né? A gente nunca vê um Emmy pra tecnologia, né? A gente vê pra série, filmes. Mas ela chegou a receber um Emmy em 1973, eu acho. Que foi pela Trinitron. Que era assim, a TV a cores mais foda que eles tinham lançado até então. E ao longo dessas várias décadas, depois disso a gente vai dar uma acelerada, senão a gente pode falar muita coisa, né? Eles continuaram inovando e lançando várias tecnologias, né? Algumas que a gente pode mencionar aqui é o Walkman. Famoso Walkman, em 79. Que foi lançado em 79, que era o primeiro tocador de fita cassete portátil. Nem era o de CD, né? Era de fita cassete ainda. Fita cassete mesmo. Eles lançaram também o Sony CDP 101, que eles lançaram em 81, e era o primeiro tocador de CD, que era um novo formato que a Sony tinha desenvolvido co-desenvolvido com a Philips. Parceria com a Philips. Parceria entre aspas, porque as duas eram rivais. Elas só vamos resolver isso aqui junto, criamos uma coisa junto, mas continuamos rivais. Concorrentes ainda. É igual o nome daquela novela antiga, Amigas e Rivais. Era isso. Era tipo isso. Então. Mas ela não ficou restrita à tecnologia, né? A partir da década de 80, a Sony ela buscou uma expansão, igual a Nintendo fez lá na década de 60, para outros serviços, né? E a Sony foi para serviços um pouco mais seguros, vamos dizer assim. Ela investiu em filmes, né? Que a gente tem até hoje. A Sony, a distribuidora. A versão Sony filmes. Distribuidora de filmes. A parte de música também, né? Que é a Sony Music. Sony Records, acho que é. Eu não sei como é que tá. Tinha Sony Music, eu acho que mudou pra Sony Records. Eles foram pra seguros também. Seguro de vida, seguro de casa. Pra bancos. Que é o Sony Bank, que eu acho que ainda existe no Japão. Provedor de internet, também eles tentaram. Tentaram prover internet também. E alguns desses, assim, como a gente já falou, de filme e música, eles tiveram sucesso, né? Sim. Outros não vingaram tanto, tipo seguro, provedor de internet. Ficaram pra trás. Banco ainda tem, né? E também a parte do ramo de eletrônicos deles também, eles começaram a perder liderança, ainda mais agora nos primeiros anos do século XXI, né? Sim. Que a gente teve no começo, lá pra 2005, 2006, a gente teve a crescente da Samsung e de outras empresas. Então eles também perderam a liderança do ramo de eletrônicos. Eu acho que no Japão eles ainda são grandes, mas realmente, mundialmente, a Samsung já passou eles.
Se você for ver, disso, se você for ver a linha de celulares deles mesmo, a Xperia praticamente já não existe mais, então eles foram ultrapassados por Xiaomi e várias outras. Se você for olhar a partir desse ano, a gente não vai ter mais TVs e outros produtos eletrônicos da Samsung, da Sony sendo vendidos no Brasil. Sim. Né? Eles estão fechando as fábricas dessa parte. Sim. Então você vê que o ramo dela de eletrônicos, que era foi o forte dela por boa parte do século XX, tá ficando pra trás, né? Tá ficando pra trás e tá indo pros outros ramos de filme, música e, claro, de jogos, né? Que é o que a gente começa a ver agora, né? A história dela no mercado de jogos em si. Sim. Que foi um dos ramos que ela tentou expandir lá pro final da década de 80, começo da década de 90. Sim. Né? Que é quando ela lançou o PlayStation, né? Foi na década de 90, então eles não demoraram muito pra chegar no primeiro console deles. Mas aí a gente entra um pouco. Ela não chegou no mercado querendo lançar um console novo. A ideia dela não foi, vou entrar no mercado de jogos lançando o console. As primeiras interações que ela teve no mercado foram com um empreendimento conjunto com outra empresa. E uma outra empresa que já era fabricante de consoles, que era a Nintendo. Sim. A Sony, ela chegou a fornecer parte para cartuchos de Nintendinho. Ela forneceu o chip de áudio do Super Nintendo. Sim. Ela começou a aprender meio que... Dá pra dizer que a Sony é cria da Nintendo, né? Eles começaram a aprender como é que funciona o mercado através da Nintendo, fazendo esses empreendimentos conjuntos com ela. E... Até porque as duas são japonesas, então era fácil fazer esse tipo de negociação, né, entre eles. E graças a esse bom relacionamento, a Nintendo fez uma proposta pra Sony de produzir um periférico que daria ao Super Nintendo a capacidade de ler CDs. Sim, o grande erro da Nintendo foi pra Sony. Foi graças à Sony. Foi aquele periférico que a gente falou antes que você colocava pra ler CD-ROM no SNES. Quem produzia isso foi... Esse periférico foi a Sony. Sim, a ideia era pra fazer isso. E depois com o acordo fechado, a ideia era que o Nintendo PlayStation seria anunciado na Customer Electronics... CC agora, como é que é? A CES. Customer Electronic Experience. Não, como é que é? Customer Electronic Show. Ele ia ser anunciado, o Nintendo PlayStation, na Customer Electronic Show de 1991. E só que esse acordo não agradou muito o presidente da Nintendo, o Hiroshi Yamauchi, que o que esse acordo previa era que qualquer CD de música e filme que fosse reproduzível no periférico, a Sony teria total controle. Mas também qualquer jogo que fosse lançado no formato SNES CD-ROM, a Sony teria total controle sobre. Sim. Ou seja, se eles lançassem um jogo do Mario ou algum jogo do Pokémon nesse CD-ROM, a Sony teria o controle sobre ele. E faz sentido a Nintendo não ter concordado, né? Não gostaram da ideia do tal Nintendo PlayStation, não gostaram da proposta. E aí o que o Yamauchi fez? Ele cancelou o acordo. Ele meio que esqueceu de avisar a Sony que ele tinha cancelado o acordo, mas ele cancelou o acordo. E ele buscou fazer um acordo com a Philips, que era a concorrente da Sony, né? Lembra que a gente falou mais cedo que as duas desenvolveram o CD juntos? Por isso que eu até falei que elas eram amigas rivais. Então, ela foi fazer um acordo com a rival. Com a Philips. A gente viu isso lá na história da Nintendo. Né? E aí elas, no dia lá do CES, ao invés de anunciar com a Sony, ela anunciou e chegou, a Philips, na verdade. A gente vai fazer uma parceria com Aí o cara já se prepara da Sony com a Philips, aí sai o cara da Philips de trás e o cara da Sony fica tipo... E muita gente acha que aí acabou o relacionamento, né? Mas na verdade houveram tentativas de negociação depois dessa confusão toda, mas acabou que foi infrutífera. Sim. A Sony chegou até se aliar à Sega para fazer um console, mas aí decidiu que deveria criar o seu próprio console. Foi aí que a Sony dá o clique nela e eles decidem fazer o console deles. E é isso que a gente considera como o grande erro da Nintendo, né? Porque essa cartada de trocar a Sony pela Philips foi uma das propulsoras para criar o PlayStation. Foi graças a essa troca de última hora. Se você voltasse no tempo e tivesse fazendo um what if, né? E se não tivesse acontecido dessa forma, talvez essa parceria entre Nintendo e PlayStation, aliás, Nintendo e Sony, não teria criado PlayStation.
Eu teria criado um PlayStation, só que da Nintendo, né? O PlayStation Tanto seria da que- Nintendo. É engraçado pensar nisso. Tanto que nos últimos anos surgiu o protótipo do Nintendo PlayStation na internet. Seria um híbrido. Que seria o acessório que você colocaria no Super Nintendo para LCDs. Ah, tá. Em vez de... Se não fosse a Philips, né? Seria, sim. E detalhe, o da Philips também foi pelo ar. Acabou que no final a Philips não lançou um periférico, ela lançou o Philips CDI, Sim. que é aquele console com jogos horríveis da Nintendo, que a gente finge que não existe. Mas enfim, Mas vamos voltando pra voltar- PlayStation, né? Em 94 e 95 ali foi lançado então o PlayStation. 94 no Japão, 95 pra cá, pro ocidente, né? Sim. E o sucesso do PlayStation ele pode ser atribuído aos acordos que a Sony negociou com vários desenvolvedores, né? Ela fez acordos para tipo a Ridge Racer ser lançado exclusivamente no PlayStation. Vários desenvolvedores eles preferiram desenvolver jogos para CD ao invés de cartucho. Sim. Começou a ter das uma demanda empresas- maior por CD do que cartucho nessa época, né? Uma das empresas que fez essa transição foi a Square, né? Square, que depois viria a ser a Square Enix, né? Tanto Sim. que Final Fantasy, a partir do 7, deixou de ser uma franquia que só aparecia nos consoles da Nintendo para ser uma franquia que aparecia nos consoles da PlayStation. Exclusivo. E essa mudança foi por causa dos CDs. Uhum. E aí, depois disso, a história é o que a gente já conhece, né? Quando Eles chega lançaram- aqui, eu acho que a história é a que todo mundo sabe, né? Depois do PlayStation, teve mais 5. Teve mais 4 depois dele. Que é o PlayStation 2 ao PlayStation 5. Todos bastante bem recebidos, fizeram bastante sucesso. É claro que a gente tem o PlayStation de pior performance, que foi o PlayStation 3. Sim, né? Que o problema dele foi o preço, literalmente. O PlayStation 3, quando ele chegou aqui, quando ele foi lançado, a edição que tinha 60 GB de armazenamento custava $600. Sim, era bem caro, era bem... Você E pensar eu que não sei hoje- se a gente pode, no futuro, colocar o PlayStation 5 perto dessa lista, porque o PlayStation 5 não diz que as coisas estão indo muito bem pro PlayStation. Muito disso é por falta de estoque. Sim, eles estão com falta de Assim, estoque, eles não estão produzindo o console. Tanto que agora lá pro Japão em especial eles anunciaram que vão parar de produzir vários PlayStation 4 para poder liberar espaço para produzir PlayStation 5. Sim. E a gente também não pode esquecer, eu já ia esquecer na hora que eu tava escrevendo a pauta, depois que eu lembrei coloquei, a gente não pode esquecer a linha de portáteis ali, né? Ela chegou a brincar com portáteis ali. Que ela ficou com inveja da Nintendo, porque a Nintendo sempre foi líder nos portáteis, falou, eu quero um pedaço dessa torta aí, vai. Me dá, aí. E aí ela lançou o PSP, né, o PlayStation Portable, em 2005, e que vendeu bastante bem, né, ele vendeu mais de 76 milhões de unidades. Sim. Só tem um detalhe, o Nintendo DS, que era o concorrente dele, vendeu, tipo, mais que o dobro do valor. Sim. Acho que foram 130 e poucos. Eu não lembro o valor exato. Milhões de unidades. E aí o segundo e último portátil que a Sony fez foi o PS Vita. 2011. 11, Chegou 12. em 2011, 2012, né? Finalzinho de 2011, começo de 2012. Mas a Sony deu pouco suporte, né? Inclusive ela parou de lançar os jogos próprios dela em 2014, tipo... 3 anos pouco depois. mais... 3 anos depois. E deixou as músicas, literalmente. Dá pra, ver Depois de que dá pra ver que são approaches bem diferentes, né, de cada empresa. A Nintendo foca até hoje em portátil. O último console deles é um híbrido de console de mesa com portátil, que é o Switch. Enquanto que a Sony, ela lançou aí seus 2 portáteis, aí ela esqueceu que existe. E a Microsoft nem nunca chegou a fazer, né, então... E o mais engraçado é que, assim, por mais que a Sony tenha abandonado o PS Vita, o console fez muito sucesso no Japão pós isso. Depois, né? Ele continuou vendendo muito bem por muito tempo pós a Sony parar de vender. Porque mesmo assim chegaram muitos indies pra ele, chegaram muitos RPGs japoneses também. Sim. E aí ele continuou vendendo bem no Japão, mesmo com a Sony deixando ele de escanteio. Eu acho que o approach atualmente da Sony e da Microsoft dá pra dizer que é meio que celulares, né? Eles estão enxergando como celulares, como sendo o próximo portátil, com o projeto do PlayStation Now. Você tem o próprio PlayStation... como é que é o nome do aplicativo?
Remote Play, isso. Você pode, Play. claro, não é a mesma coisa que no Switch, você tem que estar com o console perto, na mesma rede Wi-Fi, mas ainda assim, é uma forma, né, eles estão indo para esse lado. O xCloud pode ser jogado no celular, enquanto que a Nintendo ainda foca no portátil mesmo, com o Switch. Sim. E em experiências únicas, de certa forma, né? O Switch realmente tem várias coisas ali que são... Se você olhar para periféricos também é a mesma coisa. A Nintendo sempre tentou lançar periféricos, né? Tem o Wii, era famoso por causa do controller, o Wii Controller, né? Que você podia jogar lá o Wii Fit e tal. Aí você tem, enquanto que a Sony também tentou fazer com o PS Move, né? Teve lá o PS Move, que era basicamente uma cópia, que meio que foi esquecido nos últimos anos também. E hoje foi esquecido e só reviveu pra jogo de VR. Hoje em dia a única função do Move é... Então, mas o VR já é outro periférico, né? Já é outro que vai nas mãos, não é o mesmo do PS Move, e parece que a Sony tá focando nisso. E a Microsoft, como eu disse também, é a mesma coisa que portáteis. A Microsoft não liga, não tem VR. Pra eles, se você quer VR, você joga no Windows, né? Tipo isso. Sim. Agora vamos aproveitar que você falou dela, vamos falar um pouco da história do Xbox, da Microsoft, né? Que é uma história um pouco mais curta, porque é uma empresa que existe há menos tempo, né? Mas foi uma empresa que em menos tempo conseguiu muito mais sucesso, né? Sim. Que a Microsoft ela foi fundada em 4 de abril de 1975, né? Não tem nem 50 anos. Sim. E ela foi fundada pelos amigos Bill Gates e Paul Allen, né? E a intenção da empresa era fornecer a implementação da linguagem de programação BASIC em computadores, né? O nome Microsoft ele surgiu da simplificação de Microcomputer Software. Microsoft. Sim. Né? E lá no final da década de 70, a Microsoft ela teve seu primeiro escritório depois de um investimento, né? E em 1980 ela lançou o seu primeiro sistema operacional, que era uma variante do sistema operacional Unix, que eles chamaram de Xenix. Que eu meio que me perdi, quase me perdi na hora de falar, mas tudo bem. E nos anos seguintes, né, a esse primeiro sistema operacional, eles desenvolveram o Word lá em 1983. Eles fecharam um acordo com a IBM para produzir um sistema único, um sistema operacional único para os PCs da IBM, que foram lançados a partir de 1981. Sim. Em 1983 eles lançaram em colaboração com outras empresas, eles lançaram o primeiro computador da Microsoft, que era o MSX, sim. E a empresa só continuou crescendo, né? A segunda metade da década de 80 também foi um período de crescimento ainda maior. Foi nesse período que eles lançaram o Windows, se tornaram a maior empresa de software, fizeram sua primeira grande aquisição, que foi a compra da Fortot, né? Inclusive, com a compra da Fortot, eles herdaram, né, o PowerPoint. Não surgiu na Microsoft o PowerPoint, né? Foi uma aquisição de outra empresa. Eles compraram a Fortot, que era a empresa que criou o PowerPoint, e eles juntaram com o serviço que eles tinham criado para computadores Macintosh, que era o Microsoft Word. Em 89. Eles lançaram o Microsoft Works antes. Sim. E aí em 89 eles juntaram o PowerPoint e o Microsoft Word e criaram o que a gente conhece hoje em dia como Microsoft Office. Que aí que já na época oferecia, né, o Word, Excel, PowerPoint. Depois eles lançaram planilhas, né, o Sheets e outros. Na década de 90 a empresa só crescia também, mas ela não parou de crescer. Não teve mais nada que atrapalhou. Eles lançaram várias versões do Windows, né? Acho que a primeira versão que eles lançaram em 1990 foi o Windows 3. Depois eles lançaram várias. Teve 95, teve 98, teve 2000. O NT, o 2000, XP, 7, 8.1, 10. Eles fizeram várias aquisições de empresas, tanto para produção de componentes, quanto para produção de Windows, como para produção de arquivos, né? Eles sempre foram bons tanto em hardware quanto em software, né? Os dois. Eles são muito parecidos com a Apple nesse quesito. Eles criaram várias subsidiárias para tratar de várias coisas, né? Eles fizeram expansões para novas áreas, por exemplo, que hoje em dia a gente tem, por exemplo, a parte de Microsoft Azure também, que é para computação em nuvem. Estão indo para VR, AR também. Então a Microsoft ela investe muito em tecnologia. Vale lembrar que dessas três aqui, ela é a maior das empresas. Ela é a maior, ela é uma das empresas mais valiosas dos Estados Unidos. Então assim, a parte de Xbox dele é só uma das muitas coisas que a Microsoft tem. E isso tudo que ela faz, ela tinha dois objetivos, né? Ou ela queria moldar, ou ela estava acompanhando as novidades do mercado de tecnologia. Sim. Né? Ou ela era pioneira, ou ela estava pegando alguma coisa que alguém fez e tentando melhorar. Melhorar, né?
Eu mencionei a Apple agora há pouco, a gente pode até um dia fazer um episódio sobre consoles que quase existiram ou que existiram e foram fracassados. A Apple brincou nessa área ali, né? Tem uma história bacana da Apple dentro do mercado de jogos também. Agora vamos falar dessa expansão que a Microsoft fez pro mercado de jogos. Que é o Xbox. A Microsoft, ela não começou com o Xbox, né? Ela entrou pelo mercado de jogos através de suporte para os jogos lançados para PC, né? No Windows. E a produção de jogos para PC. Sim. Que aí a gente pode citar o Microsoft Flight Simulator, Age of Empires e vários outros, né? Sim. Inclusive, o Age of Empires foi um dos primeiros jogos a apresentar uma das maiores contribuições que a Microsoft fez para jogo de PC, que era o DirectX. Sim. Né? Para quem não sabe, DirectX é uma API, né, que ela permite que o jogo acesse o hardware do seu computador diretamente, você tem que passar pelo Windows. Sim. E o Age of Empires foi o primeiro jogo a usar isso, né? De lá pra cá já tem todo jogo hoje de PC que você roda no PC, tem lá nas configurações pra você usar as opções do DirectX, tá no 11 ou 12 já, né? 12, Tá no 12 já. E já pro mercado, isso a gente falou dela no mercado de jogos para PC, né? No mercado de consoles, ela já tinha tentado algumas parcerias. Ela ofereceu, por exemplo, para produzir software do PlayStation 2, que a Sony recusou. Ela tinha desenvolvido uma versão do Windows CE pro Dreamcast, né? Então ela já tinha tentado envolver de algumas formas. Sim. E é engraçado pensar, você até mencionou aí, né, que eles tentaram fazer essa parceria com a Sony pro PlayStation 2, e foi bem ali naquela época ali que surgiu o console deles. Então, meio que a gente pode dizer que a história se repetiu, né? O erro da Nintendo, que foi não ter feito a parceria com a Sony lá e acabou fazendo com a Philips, meio que se repetiu de novo nesse caso, né? Porque eles poderiam ser os responsáveis por ter ajudado a criar o PlayStation 2. Eles falaram, vocês não vão deixar, então eu vou fazer o meu. E aí lançar o Xbox. A história oficial não é essa, mas é na mesma época ali, então né, dá pra dizer que tem alguma relação. Sim. A Microsoft, Microsoft, mais especificadamente o Bill Gates, ele decidiu que a Microsoft devia entrar no mercado de consoles porque ele estava temendo que o PS2 ele poderia reduzir ou acabar o interesse do público por PCs. Sim, por jogar nos PCs, né? Imagina isso, os PCs deixarem de evoluir ou desenvolver porque as pessoas estavam mais interessadas no PlayStation 2. Pois é. Né? E aí com isso, lá em 1998, eles começaram a fazer planos para um novo console da Microsoft, né? Que ia usar o DirectX. E o DirectX ia ser a base do console, né? E aí no ano de 2000, durante a Game Developers Conference, né? Eles anunciaram console com um protótipo. Mas ainda sem nome, né? E para garantir que esse console que eles tinham anunciado que eles iam lançar fosse um sucesso, ela saiu em busca de acordos, né? Acordos, comprar estúdio e tal, né? Ela fechou acordo com a Bethesda e a Tecmo para lançarem jogos exclusivos, tanto que Skyrim não, The Elder Scrolls, agora eu tô na dúvida, acho que foi Morrowind, foi exclusivo de Xbox. Morrowind, eu não lembro agora. Eu sempre esqueço qual é a ordem dos jogos da Elder Scrolls. O Dead or Alive 3 também foi exclusivo da Xbox. E ela tentou comprar vários outros estúdios, né? Ela tentou comprar a EA, recebeu um não. Ela tentou comprar a Square Enix, que na época era só Square, também recebeu um não. Ela tentou comprar a Midway, que era a galera que produzia Mortal Kombat na época, também recebeu um não. Sim. Mas nenhuma dessas é tão interessante quanto a tentativa de aquisição que a gente vai falar agora. E essas informações de tentativas de compra são as novidades que surgiram essa semana. A gente não sabia disso, especialmente essa que a gente vai falar agora, até esse artigo sair, né? Uma das tentativas de aquisição mais interessantes que eles tiveram foi comprar a Nintendo. Sim. A Microsoft tentou comprar a Nintendo. Antes de lançar o Xbox, tentou comprar a Nintendo. E eles propuseram uma proposta simples. A Nintendo ia deixar a produção do hardware na mão deles e eles iam focar, e a Nintendo focaria no que sabe fazer de melhor, que é produzir jogos, né? Sim. Claro que, mesmo mostrando todos os detalhes do Xbox para a Nintendo, a compra falhou, né? E é engraçado que eles falam no artigo que durante a reunião os representantes da Nintendo estavam rindo da proposta. Porque é uma proposta absurda mesmo. Eles usam até a expressão laughing their asses off. Eles estavam rindo até a bunda cair. Pois é. O pior é que eu consigo imaginar uma situação assim, sabe?
né? E em novembro de 2001, começo de 2002, o Xbox chegou na loja, né? Mas mesmo tendo feito os acordos para garantir exclusivos e tal, tendo comprado a Band, por exemplo, para produzir Halo, eles não conseguiram o mesmo sucesso que o PlayStation 2 teve, né? Sem dúvida, o PlayStation 2 é um dos mais vendidos até hoje. E essa história também se repetiu nos vários outros consoles que eles lançaram. Depois disso a história é bem conhecida, né? Depois do primeiro Xbox teve o Xbox 360, que competiu diretamente com o 3, PlayStation 3, 360. Aí a gente teve o Xbox One e depois o Xbox Series X e Series S, que são os atuais. E assim, no geral, o único console que conseguiu ficar à frente da Sony e da PlayStation por muito tempo foi o 360, né? Sim. Que ele lançou e ficou à frente do PlayStation 3 por boa parte da vida. E foi ali que a Microsoft brilhou mesmo, foi no 360, ali na 7ª geração. Mas já perderam na 8ª e pelo que tu indica, eles estão perdendo na 5ª, porque tá vendendo menos. E mesmo assim, eles no final acabaram com menos unidades, né? No final, o Xbox 360 vendeu 80 mil e o PlayStation 3 terminou com 87 mil, eu acho. 87 milhões, Ah, tá. Milhões, tá. O Xbox 360 foi 80 milhões, PlayStation 3, 87 milhões. Mas isso foi uma coisa que virou muito no final da vida útil dos consoles. Que igual a gente falou... A gente sempre considera essas duas como as que brigam mais diretamente uma com a outra, né? Sim. Porque são duas empresas que estão buscando a mesma fatia do bolo. Sim. A Nintendo sempre teve, desde daquela proposta de focar em inovação e não em super hardware e tudo mais, né? Ela sempre foi diferente das outras duas. Eu acho que ela buscou muito ser... É igual eu tava falando, tipo, a Sony e a PlayStation, elas estavam buscando a fatia do bolo. A Nintendo tava buscando o complemento pra essa fatia, sabe? Tanto que é comum você ver muita gente que tenha o PlayStation ou o Xbox, geralmente não tem os dois, né? Tem um ou outro, mas que tenha o Nintendo Switch ou teve o Wii U como console à parte. Sim, ou um portátil, um 3DS... um Game Boy, alguma coisa assim. Mas acho que isso fecha então a história dessas três empresas, que são as três marcas principais do mercado hoje, né? A Nintendo, a Microsoft com o Xbox e a Sony com o PlayStation. E acho que a gente pode ir então pro debate final, rapidinho. Bora lá, rapidinho. Vamos começar com cenários What If. A gente não é Marvel pra fazer o What If, mas a gente vai tentar imaginar um pouco, né? Como seria? Como é que será que seria o mercado? Como é que será que seria? Foi legal, tá? Como é que seria o mercado se a Nintendo ela não tivesse trocado a Sony pela Philips? Será que realmente a gente não teria PlayStation hoje em dia? Eu acho que de certa forma... Eu acho que iria acontecer da mesma forma, sabe? Eu acho que assim, realmente com o acordo pesado que a Sony colocou, não teria rolado. Eu acho que assim, talvez as negociações pós-confusão, se elas tivessem dado certo, talvez a gente tivesse uma mega potência Nintendo PlayStation hoje em dia. Se não fosse pra acontecer ali, ia acabar acontecendo mais pra frente, que dá pra ver que a empresa tava focada em entrar nesse mercado de uma forma ou de outra. Então, ela tentou entrar através de um acordo. Se tivesse dado certo, eles iriam eventualmente mais pra frente entrar igual. Então, talvez iria atrasar o lançamento do PlayStation. E assim, e uma coisa que a gente vê na indústria de jogos é timing. Então pode ser que se lançasse depois não fosse tão sucesso quanto é. Porque, por exemplo, a Nintendo... uma das coisas que fez a Nintendo ser o sucesso que ela foi justamente ela ter pegado um momento de crise e saber usar esse momento de crise a favor, pra se alavancar. Igual, se ela tivesse lançado o Famicom aqui no Brasil, não, porque no Brasil quem trouxe foi a Gradiente. A gente tem um episódio, por acaso, se você quiser saber da história da Nintendo aqui no Brasil, a gente tem um episódio aí só sobre isso. É verdade, fica a recomendação então, a gente tem um episódio sobre a história da Nintendo no Brasil, né, o mercado de jogos do Brasil. Fica aí a recomendação. Foi quando a Nintendo anunciou que tava voltando pro Brasil. Mas assim, quando ela veio pra cá, se ela não tivesse sido tão esperta, talvez ela não tivesse conseguido. Foi muito timing. Eu acho que isso rola muito, né? A SEGA saiu muito porque ela teve um timing muito ruim pra muita coisa. A Atari também, né? Sim. Igual, o fato do jogo do ET ter saído mal feito foi porque assim,
o filme lança daqui a 4 meses. Você tem 4 meses pra produzir o jogo e... Não foi nem 4 meses, foi muito menos do que 4 meses. Eles produziram. Eu não lembro quanto tempo, não. Eu acho que foi menos de um mês. Eles fizeram, correndo mesmo pra lançar até o Natal. Mas enfim, a próxima pergunta eu acho que é a mesma coisa, a mesma situação, né? Se a Sony aceitasse a parceria com a Microsoft pra produzir o software do PlayStation 2, eu acho que seria a mesma coisa. Ela já estava interessada na área. Se não acontecesse o acordo como não aconteceu, ia eventualmente no Arif, nesse universo paralelo, ia acontecer da mesma forma. Sim. E eu acho que a última que é a que poderia ser mais diferente, né? Se a Nintendo tivesse sido aceito vender-se para a Microsoft, né? Sim. Não, isso aí era totalmente improvável. Não existe um Arif onde isso acontecesse. Pelo menos não com essa proposta maluca que eles fizeram. Mas se rolasse, eu acho que a gente teria uma Microsoft muito mais forte, sabe? Porque realmente ela teria, o peso de várias franquias da Nintendo por trás. Sim. Não, imagina um console produzido com os jogos da Nintendo, com a criatividade deles, mais o hardware de um Xbox, que sempre foi o console mais potente no mercado, então é algo a se pensar. E assim, a gente vê a liberdade que a Microsoft dá para esses estúdios. Apesar que a Microsoft tem um mau precedente no quesito Nintendo, né? A gente comentou até foi no último episódio? Qual episódio? Deixa eu ver aqui. No episódio de franquias esquecidas, que foi o último. Também tá aí se você recomendar, se você não tiver ouvido. A gente falou da Rare, que era uma empresa que produzia jogos para Nintendo e foi comprada pela Microsoft. E desde a compra só dá tiro fora, né? Sim. Então teria chance disso acontecer também. Mas não sei, a Nintendo tem uma mágica que ela consegue fazer nos jogos dela que é bizarra, né? E as próximas perguntas são mais até para vocês que estão ouvindo ou assistindo, comentarem no vídeo do YouTube, nas nossas redes sociais. A gente vai falar também, mas a gente quer ouvir principalmente vocês, né? Sim. Qual foi o ponto mais curioso da história, ou algum ponto que você queria saber mais sobre, né? A gente tentou botar o máximo de informações que deu, mas a gente não podia colocar tudo, senão a gente ficaria com um episódio gigantesco. A gente já tá com quase uma hora e meia. Então, o que mais vocês gostariam de ouvir? Ou qual parte surpreendeu nessa história? Coloca aí embaixo pra gente então nos comentários, ou manda pra gente em rede social. Qual parte foi mais curiosa, que você gostaria de saber mais? E essa outra pergunta também, né? Se existe alguma empresa aí que você quer saber mais da história também, né? Manda pra gente. Que a gente pode fazer um outro episódio sobre ela ou elas, né? Algumas das belezas. Porque tem várias, né? Igual, muita gente não sabe que a Square Enix era Squaresoft. Ou como é que a Activision e a Blizzard viraram Activision Blizzard. Sim. Que é uma compra recente, né? Uma união recente também. E muito confusa também. É isso, então terminamos mais um episódio. A gente vai então agora para nossas recomendações da semana. Vamos lá. Sugestões, seu guia nerd da semana. Quer começar com a sua? Pode ser. Na verdade vão ser duas, porque uma era pra ter sido a minha recomendação de semana passada, mas eu totalmente esqueci que ia acontecer essa semana, só que se eu recomendar agora, já vai ter acabado. Mas é engraçado isso, porque eu tô recomendando agora, hoje não acabou, mas quando o episódio for já vai ter acabado. Mas vai lá no canal da Twitch da GDQ, né, Games Done Quick, que essa semana toda rolou o Awesome Games Done Quick desse ano e teve vários speedruns muito legais. Teve um The Left 4 Dead que eu curti pra caramba, eu assisti pra caramba, várias coisas. Teve um de Hades também que eu curti pra caramba. Cuphead também foi muito bom. Então, quando você estiver ouvindo, já vai ter acabado, né, o Awesome Games Done Quick, mas você consegue ver as speedruns lá as transmissões recentes da Twitch, e eles vão postar no canal do YouTube também. Então, tem esses dois caminhos de tempos em tempos você tá recomendando o Games Done Quick aqui. E eu queria ter recomendado antes para poder falar, participem, doem para juntar dinheiro para prevenção do câncer, para a Fundação de Prevenção do Câncer, né? Sim. Que é uma causa que pra mim é muito importante. Certo. E eu vou fazer. Agora deixa eu fazer uma recomendação mesmo, rapidinho. Que é um jogo que tá disponível para PC e para Xbox. Acho que é só para Xbox Series X e Xbox Series S. Que é Call of the Sea. É um joguinho curto, em 5 ou 6 horas. Você consegue resolver os puzzles e terminar a história. E é muito gostosinho de jogar. Eu comecei ele. Foi muito engraçado, foi o primeiro jogo que eu terminei esse ano. Eu comecei ele no dia 31, na live.
e terminei na live no dia 1º. Passou na live jogando ele. Você pode dizer que você demorou 1 ano pra terminar ele. E eu já fiz 100%, não tente fazer 100% sem um guia, porque é impossível. Mas é um jogo muito bonzinho, uma história bem legal. Tá no Game Pass também, se você tiver, por exemplo. Tá aí. A minha recomendação vai ser bem curta. Eu vou recomendar para vocês o documentário Amarelo Doc com o Emicida. É um documentário sensacional. E também vou recomendar um canal no YouTube chamado Meteoro Brasil. É um canal que fala sobre política, sobre assuntos atuais de política, de um jeito bem interessante. Eu gosto bastante do Meteoro Doc. Meteoro Brasil, eles têm a série Meteoro Doc, tem várias outras séries interessantes lá. E é essas minhas 2 recomendações dessa semana. Rapidinho, curto, sucinto. Esse foi mais um episódio, né, Renan? A gente vai deixar os recados finais aqui. Então você pode seguir a gente no Twitter e no Instagram em @IrmandadeNerd_. Você pode me seguir no Twitter e Instagram em Marlon Marins _. Também tem o canal no Facebook, o Marlon X Gamer Oficial, Marlon Marins Oficial, Marlon Plays Oficial. E é isso. E cada um tem uma função diferente, só que eu não vou saber. Alguns eu sei falar qual que é, mas... O F-Gamer é sobre jogos da Rockstar, o Plays é pra jogar gameplays, e o Marlon Marins é vlog. Então, tá lá no Linktree, se você for no Linktree ali, você vê todos os canais. E me segue também nas minhas redes sociais, Twitter Renan Chronicles, Instagram Renan P2 e na Twitch também como twitch.tv/RenanP2, que eu tô fazendo live direto e toda segunda-feira tem uma segunda infernal. Segunda infernal de hates. Valeu, gente, tem que fazer a gente se vê pra isso depois até. A gente se vê semana que vem. Fui. Um abraço, boa semana.